irmã me devolveu à casa do nosso pai com as mãos tremendo. Só esqueceu de esconder a prova de que ela já tinha me roubado por dentro. Foi assim que o luto da minha família deixou de ser dor e virou nojo. Eu ainda estava com a roupa preta do enterro, o cheiro de vela grudado no cabelo, a cabeça latejando de tanto ouvir gente repetindo meus sentimentos, como se isso tapasse o buraco que a morte abre no meio da sala. Nosso pai tinha sido enterrado naquela tarde. Seu Osvaldo, um homem duro em muita coisa, difícil em outras, mas que nunca foi indiferente. Nunca. E no fim, foi justamente a indiferença encenada dentro da própria casa que mais me fez entender o tamanho da sujeira que estava acontecendo. Cíntia me abraçou no portão com aquele choro ensaiado que de longe parecia sofrimento de filha dedicada. De perto, parecia outra coisa, parecia esforço. Ela apertou meu braço, encostou o rosto no meu ombro e falou no meu ouvido que tinha feito tudo o que pôde, que segurou nosso pai sozinha, que aguentou humilhação, noite em claro, remédio, médico, vizinho curioso, conta atrasada, e ainda assim queria me entregar a chave da casa porque sabia que o pai sempre confiou mais em você para essas coisas. Essas coisas. Antes de continuar, já me diz aqui dentro de você se confiaria numa irmã que chora abraçada e, ao mesmo tempo, escolhe as palavras como quem organiza uma cena, porque eu quase confiei, e foi por pouco. Ela colocou o molho de chaves na minha mão, como se estivesse me devolvendo não um imóvel, mas a própria consciência. Tremia, ou fingia tremer. Disse que não queria briga, que não suportava mais peso, que a casa era nossa, que resolveríamos tudo juntas, que o importante agora era honrar o nome do pai. Tiago, meu marido, ficou ao meu lado sem se meter, só observando. Ele sempre teve um silêncio muito limpo, desses que não invadem, mas também não dormem. Quando Cíntia me soltou, ele foi o primeiro a notar o detalhe que eu só entendi depois. A chave da porta principal estava nova. Não era a mesma de sempre. Na hora, eu atribuí aquilo aos meses de doença, ao entra e sai de enfermeiro, cuidador, vizinho, talvez troca de fechadura por segurança. A mente da gente, quando está de luto, faz de tudo para não entender rápido demais o que vai doer. A casa estava abafada, cheiro de naftalina, remédio velho, café requentado e flores de velório tentando disfarçar o ar parado. Alguns móveis ainda cobertos com lençóis, como se a casa também estivesse de luto, ou como se alguém já estivesse preparando o esvaziamento sem coragem de chamar pelo nome. Na sala, o sofá antigo marrom, aquele de forro grosso e braços largos, onde nosso pai cochilava ouvindo rádio, continuava no mesmo lugar. Aquilo me cortou de um jeito estranho, porque a casa parecia inteira, mas não viva. Era como ver o corpo de uma pessoa e sentir que alguma coisa essencial já tinha sido tirada. Cíntia falava demais. Esse foi meu primeiro incômodo real. Gente que sofre de verdade às vezes fala pouco, às vezes fala demais também. Eu sei, não existe manual do luto. Mas minha irmã não falava da dor, falava da versão dela, repetia que cuidou de tudo, que ninguém ajudou, que eu estava distante, que pai no fim já quase não entendia mais nada, que o Dr. Fábio, advogado da família, já tinha sido acionado para o inventário, que havia umas contas a acertar, que a casa dava muito gasto, que ainda bem que eu tinha chegado, ainda bem. Meu pai tinha sido enterrado fazia poucas horas, e minha irmã já falava da casa como quem fala de um problema administrativo. Tiago me perguntou baixo se eu queria ir embora e voltar outro dia. Eu disse que não. Não porque estivesse forte, mas porque, de repente, sair dali me pareceu perigoso.
Cíntia insistiu para que a gente jantasse algo. Disse que tinha sopa, disse que eu precisava sentar, disse que estava morta de cansaço e talvez dormisse na casa do namorado naquela noite, porque não aguentava mais o peso daquele lugar e achava até melhor eu ficar sozinha um pouco com a casa para sentir o pai. Para sentir o pai. Na hora, a frase me pareceu estranha. Depois entendi que ela queria outra coisa. Me deixar ali como quem me concedia um espaço de despedida, quando na verdade achava que eu já tinha engolido o teatro inteiro. Eu conhecia o namorado dela só de nome e de notícias ruins. Um homem chamado Everton, sempre envolvido em dívida, aposta, promessa de negócio, raiva curta e coragem comprada com dinheiro dos outros. Nosso pai nunca gostou dele. Nunca. Cíntia chamava isso de preconceito. Eu chamava de instinto. Quando finalmente ficamos sozinhos na sala, com a luz do começo da noite, entrando fraca pelas frestas da cortina, eu desabei do jeito que não tinha conseguido desabar no enterro. Sentei no sofá antigo do pai, segurei uma almofada contra o peito e chorei pelo homem que tinha me ensinado a andar de bicicleta, pelo mesmo homem que depois ficou duro, teimoso, distante em certos períodos, orgulhoso demais em outros, mas que ainda assim era meu pai. Chorei também pela culpa, porque sim, eu não tinha estado ali todos os dias. Eu morava em outro bairro, trabalhava, tinha minha vida, visitava sempre que podia, ligava, mandava remédio, insistia, discutia. Mas quem ficou mais perto fisicamente foi Cíntia. E eu carregava o peso comum de quem enterra pai doente. Sempre parece que a gente fez menos do que devia. Foi nessa hora que senti uma pontada estranha na lateral do sofá. Como se alguma mola tivesse saído do lugar, ou algum arame estivesse pressionando por baixo do tecido. Mexi o corpo, incomodada, e senti de novo. Passei a mão no forro inferior do braço do sofá e encontrei um pequeno rasgo antigo, escondido numa dobra. Enfiei os dedos por instinto, mais para ajeitar do que para procurar qualquer coisa. Toquei papel. Papel. Não era jornal velho, nem manual de eletrodoméstico, nem recibo esquecido. Era um envelope. Meu coração começou a bater de um jeito que não combinava com o luto, mas com outra coisa, com alerta. Olhei para o corredor. Ouvi Cíntia no quintal falando ao telefone, voz baixa demais para eu entender. Tiago vinha do banheiro. Fiz sinal para ele ficar quieto. Rasguei discretamente um pouco mais do forro, puxei o envelope amarelado devagar e senti a pele dos meus braços gelar inteira. Na frente, com a letra do meu pai, estava escrito: Helena, só você. Até hoje eu lembro do cheiro do papel, poeira, tecido antigo e tempo preso. Abri com dedos trêmulos. Dentro havia uma carta curta e uma cópia dobrada de um documento que eu não reconheci de imediato. Li a primeira linha e o mundo parou. Helena, se esta carta chegou à sua mão, é porque Neide conseguiu esconder onde Cíntia não procuraria. Neide, a antiga diarista que trabalhava naquela casa desde que eu era adolescente. Neide tinha cuidado do pó, da louça, da roupa, mas também dos silêncios daquela família por anos. Tinha visto meu pai forte, fraco, injusto, generoso, doente. Tinha visto minha mãe viva e depois morta. Tinha visto Cíntia virar o que virou. E, meses antes, minha irmã tinha dispensado Neide dizendo que precisava economizar. Continuei lendo. As palavras estavam tortas, mais tremidas do que a letra firme que eu conhecia. Meu pai dizia que não confiava mais nos papéis que estavam colocando na frente dele. Dizia que Cíntia o deixava sonolento em horários estranhos, que insistia para ele assinar documentos para facilitar a vida da família, que Everton vivia rondando a casa, que ele tinha ouvido a palavra venda mais de uma vez, sem que ninguém lhe explicasse direito de quê. Dizia que tentou falar comigo, mas nunca conseguia quando pedia o telefone. Dizia que tinha medo de estarem esperando ele apagar de vez para resolver tudo sem testemunha. A data no fim da carta me fez perder o ar.
Era de 4 dias depois da data em que Cíntia tinha me dito que ele já não reconhecia ninguém direito e mal conseguia segurar uma caneta. Pior, era de 2 dias antes da morte dele, num período em que, segundo ela, ele passou o tempo todo sedado, sem lucidez, sem força, sem memória. Ou ela mentiu para mim sobre o estado dele, ou mentiu sobre a carta. E só uma das duas hipóteses explicava o resto. Tiago leu por cima do meu ombro e ficou branco. Eu entreguei a cópia do documento dobrado. Era um recibo informal de sinal de compra e venda. Tinha endereço da casa. Tinha um valor absurdo, abaixo do que o imóvel valia. Tinha a assinatura que imitava mal a do meu pai. E tinha o nome de um comprador que eu nunca tinha ouvido. Naquele instante, o luto acabou. O amor pelo meu pai continuava ali, claro. A dor também. Mas outra coisa entrou na frente de tudo. A sensação suja de ter sido chamada para uma peça em que minha irmã já tinha distribuído os papéis, comprado as testemunhas e decidido que eu faria o papel de filha culpada, atrasada e grata pela suposta honestidade dela. Se essa virada já te pegou, respira comigo, porque foi exatamente ali, com aquele envelope na mão, que eu percebi que eu não tinha vindo para um velório. Eu tinha vindo para uma fraude. Escondi a carta dentro da minha bolsa no exato segundo em que ouvi passos. Cíntia voltou à sala enxugando os olhos, perguntou se eu estava melhor, viu o rasgo maior no forro do sofá e parou por meio segundo. Foi pouco, muito pouco, mas foi o suficiente para eu ver. O rosto dela mudou antes de voltar ao normal. Esse sofá está acabando, ela disse rápido demais. Vou mandar tirar isso daí qualquer dia. Aquilo daí. Ela não perguntou o que eu tinha encontrado. Não perguntou por que eu mexia justo naquele lugar. Não perguntou nada. Só quis encerrar o assunto que ainda nem tinha começado. Foi a primeira vez naquela noite que eu sorri para minha irmã sem sentir nada bom. Eu disse que só tinha me incomodado com uma ponta de madeira. Ela assentiu, mas os olhos ficaram na minha bolsa 1 segundo a mais do que deveriam. Tiago entendeu na hora que algo sério tinha acontecido. Quando Cíntia saiu para pegar água, ele me chamou discretamente para a cozinha. Eu entreguei a carta. Ele leu em silêncio, depois me olhou daquele jeito raro que mistura indignação e medo real. Ela sabe que isso existe? Perguntou. Talvez não saiba que achei. Mas sabe que existe alguma coisa, eu respondi. Então a gente não dorme aqui. Essa teria sido a decisão prudente. Só que, de novo, a prudência perdeu. Eu disse que sair agora seria avisar Cíntia de que eu tinha uma prova. Disse que precisava entender primeiro até onde aquilo ia. Tiago queria me tirar dali na marra, se fosse preciso. Eu pedi uma noite. Só uma. Ele acabou cedendo, mas disse que não me deixaria sozinha nem por 1 segundo. Naquela mesma noite, comecei a costurar os pedaços do que já vinha me incomodando havia meses. Nos últimos tempos, falar com meu pai tinha virado um jogo estranho. Eu ligava, Cíntia atendia e dizia que ele estava dormindo. Eu mandava mensagem, ela respondia do número dele dizendo que ele estava cansado. Eu dizia que queria visitá-lo. Ela dizia que médico tinha orientado pouco estímulo. Às vezes, eu aparecia mesmo assim e encontrava a casa fechada ou meu pai mais dopado do que o normal, com a fala lenta, os olhos pesados, a mão fria demais. Perguntava se tinha tomado remédio novo. Cíntia respondia com irritação, dizendo que eu só vinha para fiscalizar. Nos meses de doença, eu fui sendo empurrada para fora da rotina do meu pai, como se minha presença atrapalhasse a dedicação heróica da filha cuidadora. E eu, com medo de parecer injusta, com culpa de não estar ali 24 horas por dia, fui cedendo espaço para a narrativa dela. Isso me dói até hoje, porque gente manipuladora raramente expulsa a gente com grito, às vezes expulsa com cansaço, insinuação e vergonha. Perto da meia-noite, quando a casa finalmente ficou em silêncio, peguei a carta de novo e li inteira várias vezes. Na última linha, meu pai dizia: "Se Neide conseguir, ela vai te contar o resto."
Não deixa venderem o que é teu também, seu pai. O que é teu também. Aquilo significava que a casa não era a única coisa em risco. No dia seguinte cedo, antes que Cíntia acordasse, liguei para Dr. Fábio. Ele era advogado da família havia anos. Não íntimo, não amigo de almoço, mas confiável no tipo de limite que importa. Expliquei só o básico e pedi que ele me encontrasse sem avisar minha irmã. A voz dele mudou na hora. Disse que chegaria antes do meio-dia. Quando voltei para a sala, encontrei Cíntia já arrumada, maquiagem leve, roupa clara, cara de filha exausta e digna. Tinha feito café. Me chamou de maninha com uma doçura que me deu náusea. Perguntou se eu queria separar umas roupas do pai para doação. Perguntou se eu toparia conversar com um corretor só para ter noção do mercado. Corretor. Menos de 24 horas depois do enterro. Eu perguntei por que tanta pressa. Ela suspirou, sentou à minha frente e fez a cena mais nojenta daquela manhã. O rosto de mártir. Disse que eu não fazia ideia das contas que estavam estouradas, que o pai deixou dívida de remédio, de cuidador, de reforma antiga, que a casa estava caindo aos pedaços, que talvez fosse melhor vender e dividir logo antes que aquilo virasse um peso, que ela já vinha segurando interessados havia semanas, porque sabia que eu poderia implicar. Interessados havia semanas. Ela falou isso sem perceber. Eu perguntei como podia haver interessado antes do enterro, se nem inventário tinha começado. Cíntia travou um segundo. Depois riu. Riu. Disse que eu estava nervosa, que era modo de falar, que pessoas do bairro ficam sabendo das coisas. A mentira bem contada sempre escorrega no detalhe que a pessoa acha pequeno. Perguntei onde estava Neide. Ela respondeu rápido demais, que Neide tinha arrumado outro trabalho e não queria mais se meter em problema de família. O jeito como ela falou, meter, me deixou ainda mais certa de que Neide sabia muito. Dr. Fábio chegou pouco depois do almoço com uma pasta na mão e a educação controlada de quem sentiu o cheiro de problema sério antes de entrar. Cíntia o recebeu como se nada estivesse acontecendo. Serviu café, fez cara abatida, repetiu pela terceira vez que estava exausta. Ele mal sentou e já pediu para ver a documentação da casa, os exames finais do pai, eventuais procurações, qualquer papel assinado nos últimos meses. Minha irmã se irritou num nível quase imperceptível, mas irritou. Disse que muita coisa estava no quarto, misturada. Disse que o pai assinou alguns papéis para facilitar a vida dela na doença, porque ela era quem estava ali. Disse que eu sabia disso. Eu não sabia. Quando finalmente ficamos sozinhos no escritório improvisado do meu pai, mostrei a carta. Dr. Fábio leu sem interromper. Depois, leu de novo. Depois, colocou os óculos na mesa e ficou alguns segundos olhando para o nada. Se isso for autêntico, é muito grave, ele disse. É a letra dele. Eu sei. O problema é que se houve coleta de assinatura sob medicação, interferência de comunicação e tentativa de alienação do imóvel antes do inventário, a coisa sai do campo da briga entre irmãs. Sai do campo da briga entre irmãs. Ouvir isso de alguém de fora me deu a medida exata do abismo. Ele pediu para examinar a assinatura do recibo encontrado junto da carta. Bastou comparar com uma procuração recente que Cíntia apresentou, cheia de segurança, para o rosto dele endurecer. A assinatura da procuração era muito melhor imitada do que a do recibo, mas tinha um defeito. Repetia um traço antigo da assinatura de anos atrás, quando meu pai ainda não tremia. Só que nos últimos meses, a assinatura dele tinha mudado por causa da medicação e da fraqueza. Quem copiou usou um modelo antigo. Cíntia não sabia disso porque, na cabeça dela, falsificar não era técnica, era pressa. Dr. Fábio fechou a pasta e disse que precisava de duas coisas: localizar Neide e puxar o registro do imóvel para ver se já havia alguma movimentação clandestina, promessa de compra e venda, protocolo, averbação ou emissão suspeita. Disse também que eu não podia confrontar minha irmã ainda.
Eu respondi que talvez já fosse tarde para o teatro da normalidade, porque Cíntia estava nervosa desde o sofá. Ele concordou, mas insistiu que, sem ampliar as provas, tudo viraria palavra contra palavra, choradeira de velório e disputa de herança. No fim da tarde, enquanto Cíntia saiu dizendo que ia buscar uns documentos com Everton, Tiago conseguiu um endereço antigo de Neide com uma vizinha. Fomos atrás dela num bairro afastado, daqueles onde a rua é estreita, a calçada torta e a vida acontece toda meio na porta. Quando Neide abriu o portão e me viu, os olhos dela encheram na hora, não de surpresa, de cansaço. "Demorou, minha filha", ela disse. Essa frase até hoje me quebra. Entramos. Neide fez café e começou a contar um pedaço do inferno que eu não tinha visto. Nos últimos 6 meses, Cíntia foi isolando meu pai de tudo e de todos. Primeiro, assumindo os remédios. Depois, filtrando visita. Depois, sumindo com telefone. Dizia que era para poupá-lo de estresse. Em paralelo, Everton começou a aparecer mais. Tinha noite em que os dois discutiam dinheiro na cozinha, achando que ninguém ouvia. Falavam de dívida de jogo, de prazo, de homem cobrando, de resolver com a casa. Meu pai escutou mais de uma vez e reagiu. Brigou. Mandou Everton sair. Cíntia chorava. Dizia que o namorado queria ajudá-la, que eu e ela éramos ingratas, que ninguém sabia o peso de cuidar de velho doente. Neide me contou que, quando eu ligava, muitas vezes Cíntia punha o celular no silencioso e depois dizia ao pai que eu não tinha ligado. Outras vezes, atendia e mentia dizendo que ele estava dormindo, mesmo com ele acordado na poltrona. Disse que, em dias de visita marcada, Cíntia aumentava a dose de calmante sob desculpa de agitação. Neide não sabia exatamente qual remédio era, mas sabia que depois que a médica ajustou a receita, meu pai passou a ficar grogue mais do que o necessário. E sabia também que Cíntia começou a levar papel para ele assinar em horários em que ele mal sustentava os olhos abertos. Perguntei por que Neide não me avisou antes. Ela abaixou a cabeça. Disse que tentou, 2 vezes. Na primeira, Cíntia pegou o recado. Na segunda, Everton apareceu na porta da casa dela à noite e falou num tom manso demais que ela era funcionária e devia se lembrar disso. Depois disso, meu pai mandou esconder a carta. Pediu ajuda a ela. Disse que eu viria quando a coisa apertasse de verdade. Ele achava que ainda tinha tempo. Neide sussurrou. Mas no fim, já não mandava mais no próprio corpo. Foi ali que a culpa me pegou de verdade. Não a culpa manipulada pela minha irmã, a outra. A de não ter rompido antes a barreira de desculpas, a de ter recuado por educação quando devia ter invadido por amor. Neide tinha mais. Tirou de uma lata de biscoito velha algumas cópias que fez escondida no celular do filho. Uma foto de uma procuração, um áudio curto de discussão entre Cíntia e Everton sobre o homem do sinal e a imagem de um envelope com dinheiro entregue na cozinha para um sujeito de camisa azul que ela nunca tinha visto. Também tinha o nome do comprador, Valdir, o mesmo nome do recibo do sofá. No caminho de volta, eu fiquei em silêncio quase o tempo todo. Tiago dirigia com as 2 mãos firmes no volante e de vez em quando apertava meu joelho, como quem lembra para o meu corpo que eu ainda estava ali. Às vezes a dor moral dá uma espécie de tontura. O mundo continua igual por fora, mas você entende que a tua própria história esteve sendo cozinhada pelas costas num fogão que ficava dentro da casa do teu pai. Quando chegamos, Cíntia já estava na varanda me esperando, sozinha. Isso me disse 2 coisas. Ou Everton estava escondido, ou ela achava que ainda controlava a cena. Veio na direção do carro sem sorrir. Perguntou onde eu tinha ido. Eu respondi que precisava respirar. Ela deu uma risadinha curta e falou algo que nunca esqueço. Helena, não transforma isso numa novela. O pai acabou de morrer. Novela. Minha irmã chamou de novela o crime que ela estava tentando fechar antes do 7º dia. Dr. Fábio voltou na manhã seguinte com a confirmação que faltava.
Havia sim uma tentativa avançada de formalização irregular da venda, não concluída porque o cartório exigiu certidões complementares e travou parte do processo. Mas o sinal já tinha sido pago. A promessa de compra e venda existia e o comprador, Valdir, estava pressionando por posse rápida. Além disso, havia uma procuração lavrada em condições altamente suspeitas poucas semanas antes da morte do meu pai, dando a Cíntia poderes amplos sobre assuntos patrimoniais urgentes. O problema para ela é que o tabelião que atendeu nosso pai naquele dia registrou em livro que o comparecimento foi domiciliar, mas não havia laudo médico anexado atestando plena capacidade, o que diante do quadro clínico tornava tudo atacável. Traduzindo, ela não tinha feito uma trapaça de esquina, tinha armado uma operação, mal feita em alguns pontos, mas grande o bastante para me apagar do negócio, me jogar contra a culpa do luto e faturar antes que a terra do túmulo assentasse. Quando Fábio terminou de explicar, Cíntia explodiu pela primeira vez de verdade. Disse que eu sempre quis ser dona de tudo, que eu não fazia ideia do inferno de cuidar de um velho doente, que o pai a humilhou anos inteiros, preferiu a filha certinha, deu valor para quem saiu de casa e montou família enquanto ela carregava o peso sozinha. Disse que tinha direito. Direito. Falou essa palavra com a cara ardendo. Eu perguntei se direito incluía dopar nosso pai para colher a assinatura. Ela veio para cima de mim com um ódio tão cru que, se Tiago não estivesse ali, talvez me batesse. Chamou Neide de rata, chamou o advogado de vendido. Disse que meu pai sabia de tudo, que quis protegê-la, que a casa estava praticamente prometida porque dívida também mata. Quando falei o nome de Everton, ela travou. Foi um segundo de verdade nua. Dr. Fábio, com uma calma que eu invejei, colocou a carta sobre a mesa da sala. Cíntia olhou e empalideceu, não porque reconhecesse só a letra do pai, mas porque reconheceu o esconderijo perdido. O sofá, ela sussurrou. Naquele momento eu tive certeza absoluta. Ela sabia. Sabia que havia alguma prova escondida e não tinha encontrado. Fábio propôs um caminho. Disse que antes de judicializar com todo o peso, precisava reunir os envolvidos numa reunião formal. Comprador, Cíntia, eu, ele e, se possível, Neide como testemunha. Eu entendi na hora. Ele queria dar corda suficiente para que a própria mentira se enforcasse sozinha diante de todos. Valdir aceitou vir 2 dias depois. Talvez porque se achasse esperto. Talvez porque achasse que ainda podia salvar o negócio. Everton apareceu junto, tentando posar de homem útil, mas com a cara de quem já sentia cheiro de prejuízo. Cíntia chegou atrasada e maquiada, como quem vai para um almoço importante. Não para uma reunião, onde a própria vida moral seria aberta no meio da mesa. Foi no escritório de Dr. Fábio, um lugar pequeno, abafado, com estantes cheias de processo, ventilador antigo e aquela sobriedade meio cansada dos lugares onde muita sujeira humana já foi organizada em papel. Eu me sentei de frente para minha irmã. Queria olhar enquanto a verdade desmontasse o rosto dela. Valdir começou agressivo. Disse que tinha pago sinal. Disse que fez benfeitoria preliminar no terreno do fundo. Disse que não aceitava perder dinheiro por briga de família. Fábio respondeu com a educação exata de quem vai furar uma mentira sem levantar a voz. Pediu que apresentassem todos os documentos, datas, mensagens, intermediários, recibos. Everton falou demais. Disse que tudo fora feito com a anuência do velho. Velho. Eu quase levantei da cadeira nessa hora. Cíntia tentou se mostrar ofendida pela palavra, mas não pelo conteúdo. Então, Fábio puxou a carta. Depois a comparação de assinaturas, depois o registro do tabelionato, depois as fotos e o áudio trazidos por Neide, depois a cronologia dos medicamentos, depois a prova de que, na data em que uma assinatura específica teria sido colhida com plena lucidez, meu pai tinha atendido no mesmo dia por baixa responsividade, após dose reforçada de sedativo.
A sala mudou de temperatura. Valdir parou de gritar e começou a suar. Everton me olhava com raiva, mas já não com a mesma coragem. Cíntia, num último movimento de desespero, tentou jogar tudo contra o pai. Disse que ele estava lúcido quando queria. Disse que era manipulador. Disse que assinou porque sabia que tinha sido injusto com ela e queria compensar. Eu esperei ela terminar. E então falei a frase que eu vinha ensaiando desde a noite do sofá. Você não estava tentando ser compensada. Você estava tentando lucrar antes da morte esfriar. Nunca vi uma sala ficar tão silenciosa. Neide, que até então só chorava quieta num canto, tirou da bolsa uma coisa que ninguém esperava. Um pequeno caderno de capa azul. Agenda de medicação do meu pai. Ela anotava por conta própria os horários em que dava comprimidos, porque a médica uma vez tinha pedido organização. Em várias datas, as anotações dela não batiam com o que Cíntia alegava nos papéis apresentados. Havia doses duplicadas, havia horários alterados, havia noites em que Cíntia assumiu os remédios e mandou Neide embora mais cedo. Havia o desenho completo da manipulação. Se essa parte da história já te revolta, guarda mais um segundo de fôlego, porque o que derrubou minha irmã não foi a minha raiva, foi a própria ganância mal amarrada. Fábio mostrou então a última peça. O contrato de promessa de compra e venda mencionava uma quitação parcial feita com dinheiro que, segundo Valdir, foi repassado a Everton e Cíntia para resolver dívidas urgentes. Só que esse dinheiro nunca apareceu nas supostas contas da casa ou do tratamento do meu pai. Apareceu em outra coisa. Fábio já tinha puxado extratos e comprovantes anexados por nós. 2 pagamentos coincidiam com parcelas em atraso de uma banca de apostas e de um empréstimo informal, vinculado ao nome de Everton. Cíntia não tinha vendido a casa para salvar ninguém. Tinha vendido para tapar o buraco de jogo do homem por quem ela resolveu entregar o pai, a irmã e a própria dignidade. Valdir se levantou xingando, chamou Everton de golpista, disse que foi enganado. Fábio rebateu na hora, enganado em parte. Porque quem compra casa de idoso doente, abaixo do preço, antes de inventário com pressa suspeita, não é inocente. É só menos talentoso no crime do que imaginava. Foi lindo ver o constrangimento mudar de lado. Everton tentou sair. Fábio já tinha acionado providências. Não houve prisão cinematográfica ali, nem algema voando, nada disso. Vida real é mais feia e mais burocrática. Mas houve notificação, registro, apreensão de documentos e o começo formal do desmanche. O suficiente para que ninguém ali conseguisse mais fingir que era só confusão de família. Cíntia, então, fez a última coisa que gente assim faz quando perde tudo. Tentou virar vítima. Chorou. Chorou de verdade dessa vez, mas não por arrependimento. Chorou por queda. Disse que eu nunca entendi a vida dela, que ela carregou desprezo desde pequena, que o pai me preferia, que eu tinha Tiago, casa, estabilidade, alguém que me escolheu enquanto ela ficou com as sobras. Disse que Everton prometeu ajudá-la. Disse que começou com um papel, depois outro, depois já não sabia voltar. Eu quase tive pena. Quase. Mas aí lembrei da carta do sofá. Lembrei do meu pai tremendo para escrever escondido dentro da própria casa. Lembrei das vezes em que tentei falar com ele e fui barrada. Lembrei do enterro ainda fresco. Lembrei das chaves tremendo na minha mão, como se fosse amor o que ela estava me devolvendo. E entendi uma coisa que me acompanhou até hoje. Ter dor não dá licença para virar predador. O processo correu. A venda foi anulada. A procuração caiu. O comprador recuou para se proteger. Everton sumiu por alguns dias. Depois reapareceu tentando acordo. Depois abandonou Cíntia do jeito mais previsível do mundo. Quando o dinheiro secou, vizinhos que antes repetiam a versão dela começaram a lembrar detalhes úteis. Um disse que viu o corretor entrar na casa antes do enterro. Outro confirmou que um homem foi medir cômodo para a reforma.
Uma senhora da rua contou que Cíntia dizia em voz alta que logo aquela casa estaria resolvida. O que muita gente chama de memória tardia, eu chamo de coragem, depois que o risco passa. Dona Célia, vizinha antiga do meu pai, me procurou dias depois e disse algo que me marcou. Sua irmã comprou silêncio pequeno, Helena. Gente que vende silêncio por pouco vende barato, porque não tem coragem de sustentar quando aperta. E apertou. Cíntia foi ficando sozinha, num ritmo que até me assustou. Não porque eu ache bonito ver alguém cair, mas porque a manipulação dela dependia de plateia. Sem namorado, sem comprador, sem papel limpo, sem discurso de filha heróica, ela virou só uma mulher sentada no próprio erro. Tentou me ligar. Não atendi. Mandou mensagem dizendo que a culpa tinha sido do desespero, depois do pai, depois de Everton, depois da minha ausência. Gente assim raramente assume o centro do próprio gesto. Sempre precisa empurrar a culpa para alguém que possa servir de parede. Eu não servi mais. A coisa mais difícil, no entanto, não foi vencer a fraude. Foi atravessar o que ela fez dentro de mim. Porque quando alguém de fora te engana, dói de um jeito. Quando a pessoa vem do teu sangue, do teu quintal, da tua infância, o golpe não acerta só a confiança, atinge a memória. Por um tempo, eu não conseguia olhar foto antiga nossa sem sentir raiva de mim mesma. Tentava achar sinais de quem ela já era. Às vezes encontrava, às vezes não. E essa talvez seja uma das partes mais cruéis. Nem toda perversidade se anuncia cedo. Às vezes, ela cresce alimentada por ressentimento, oportunidade e falta de limite. Até o dia em que faz o que sempre esteve ensaiando. Tiago foi meu chão nesses meses. Não com discurso bonito, com presença, levando documento, me lembrando de comer, me tirando da obsessão quando eu passava horas relendo a carta do pai, como se ainda pudesse salvá-lo voltando no tempo. Uma noite, eu disse a ele a frase mais infantil e mais honesta da minha vida adulta. Eu não vi. E ele respondeu sem pena, mas com amor. Você não viu porque queria amar em paz. A culpa é de quem usou isso. Essa frase me ajudou a sair do canto em que minha irmã tentou me enfiar. Neide continuou perto de mim, não como funcionária, como testemunha viva de que meu pai, no fim, não me abandonou. Ele tentou chegar até mim com o pouco que tinha, um envelope escondido no sofá, uma letra tremida, um pedido de socorro e confiança. Isso me consola e me destrói ao mesmo tempo. Consola porque ele não aceitou calado. Destrói porque precisou fazer isso escondido dentro da própria casa. Dr. Fábio organizou tudo do jeito que meu pai talvez teria querido se tivesse imaginado até onde a coisa ia chegar. Inventário reaberto com cautela, patrimônio protegido, casa preservada, documentos corrigidos e, acima de tudo, a verdade colocada em ata, em processo, em nome, em data, em prova. Eu precisava disso, não para esfregar na cara de ninguém, mas porque, depois de um crime desses, a verdade precisa existir fora da tua cabeça. Precisa morar também no papel, no mundo, na realidade que os outros possam tocar. Demorei meses para voltar a entrar sozinha naquela sala. O sofá continuou lá por um tempo, rasgado, mudo, guardando a marca exata do momento em que minha inocência com minha irmã acabou. Um dia, sentei de novo no mesmo lugar. O cheiro da casa já era outro. Menos remédio, menos velório, mais faxina e janela aberta. Passei a mão no braço do sofá e pensei em tudo o que cabe dentro de um móvel velho. Cochilo de pai, briga de família, envelope escondido, segredos, pedido de socorro. Tiago entrou e perguntou se eu queria que ele jogasse aquilo fora. Eu disse que não ainda. Ainda não, porque eu precisava lembrar, não por vingança, por precisão, para nunca mais confundir choro com honestidade, nem pressa com eficiência, nem vítima com inocente só porque a voz sai fraca e os olhos enchem fácil. Com o tempo, descobrimos mais detalhes.
Cíntia vinha desviando pequenas quantias havia meses. Usava cartão do pai para comprar coisas que não tinham nada a ver com tratamento. Disse a uma farmácia que ele precisava de medicamento caro que nunca chegou em casa. Fez um empréstimo em nome próprio, usando a promessa de venda do imóvel como garantia moral para Everton. Também tentou, sem sucesso, me fazer assinar um termo genérico no dia do enterro, lembra? Eu nem mencionei isso no começo porque, na hora, pareceu só mais um papel qualquer no meio da confusão. Agora, eu sei que era uma tentativa de me vincular a alguma concordância futura. Eu não assinei porque estava chorando e mal enxergava. Às vezes, a dor salva a gente de propósito sem querer. A verdade sobre o pai também ficou mais clara. Ele não estava plenamente lúcido o tempo inteiro, como Cíntia depois tentou argumentar quando lhe convinha. Mas também não estava apagado do jeito que ela vendia. Tinha janelas de consciência. Tinha momentos inteiros. Tinha medo. Tinha percepção. Sabia que estavam empurrando o papel. Sabia que eu estava sendo afastada. Sabia que a casa corria risco e por isso escreveu. A carta não era despedida. Era resistência. Isso mudou a imagem final que eu carregava dele. Eu tinha enterrado um pai doente, sim, mas não enterrado um homem passivo. Mesmo fraco, ele tentou lutar com um instrumento que ainda tinha, um pedaço de papel escondido num sofá velho por uma mulher simples que ninguém levava a sério. Às vezes a verdade não chega de forma grandiosa. Às vezes chega amarrotada, amarela e costurada por quem foi tratado como invisível. Meses depois, Cíntia apareceu pela última vez na porta da casa. Não da justiça, da casa mesmo. Era fim de tarde. Eu estava no quintal mexendo em umas plantas que meu pai gostava e que quase morreram no abandono daqueles meses. Ela parecia menor, não fisicamente, moralmente. Tinha o rosto sem maquiagem, o cabelo preso de qualquer jeito e aquela expressão que mistura orgulho ferido com pedido de socorro, que a pessoa não sabe formular. Disse que queria só conversar. Eu perguntei sobre o quê? Ela respondeu. Sobre a nossa família. Nossa família. Olhei para ela por alguns segundos e vi, ao mesmo tempo, a menina que dividiu o quarto comigo e a mulher que quase me fez entrar no próprio luto, acreditando que estava recebendo amor. Dá para sentir duas coisas opostas ao mesmo tempo por alguém. Dá para lembrar de infância e ainda assim fechar a porta da vida adulta. Eu disse a única verdade possível. Família não é quem te entrega a chave depois de já ter passado a casa para outro. Ela começou a chorar. Talvez esperasse que eu amolecesse. Talvez, naquele instante, até estivesse sentindo algo parecido com arrependimento. Mas algumas coisas passam do ponto em que o arrependimento conserta. Eu não a humilhei. Não gritei, não joguei nada na cara dela. Só disse que a justiça seguiria o caminho dela e que comigo ela não teria mais palco. Nem perdão de vitrine, nem guerra diária, nem atenção. Fechei a porta devagar. E foi só isso. Não houve reconciliação impossível transformada em abraço. Não houve cena bonita de irmãs unidas pela memória do pai. Vida real nem sempre oferece esse consolo. Às vezes, o desfecho mais honesto é simplesmente o fim de uma ilusão. Hoje a casa continua de pé, não intacta, porque casa de gente real nunca fica intacta depois de tanta coisa. Mas viva. Pintei a sala, tirei os lençóis dos móveis, abri janelas, doei o que precisava ser doado, guardei o rádio do pai, emoldurei uma foto dele sorrindo de verdade, não a cara cansada dos últimos meses. E a carta, aquela carta amarelada do sofá, eu guardei numa pasta transparente, junto com os documentos que salvaram o resto da nossa história. Não para viver presa nisso, mas para nunca esquecer o que realmente aconteceu. O que aconteceu foi simples no centro e monstruoso na execução.
Minha irmã vinha manipulando nosso pai doente havia meses, isolando visita, controlando remédio, escondendo telefone, colhendo assinatura em estado de fraqueza e antecipando uma venda ilegal do imóvel para pagar dívida de jogo de um homem que não valia nem a sombra do que ela entregou por ele. A carta no sofá não era adeus, era pedido de socorro. Neide não era só diarista, era a guardiã silenciosa da última lucidez do meu pai. E o teatro da entrega das chaves não era arrependimento, era cálculo. Cíntia me queria emocionada, culpada e lenta o suficiente para não enxergar que, quando ela colocou aquele molho de chaves na minha mão, a casa já estava sendo negociada pelas minhas costas. Só que ela esqueceu uma coisa. Meu pai ainda conseguiu me avisar. Às vezes eu penso em quanto faltou para que ela conseguisse. Talvez pouco, talvez um único dia, talvez algumas assinaturas, mais uma mentira, mais uma tarde de choro ensaiado. Isso ainda me arrepia, porque o mal mais perigoso nem sempre chega berrando. Às vezes chega abraçando, dizendo que fez tudo sozinha e te chamando de irmã. Se eu conto isso hoje, é porque sobrevivi à dor de enterrar meu pai e à dor de descobrir quase no mesmo fôlego que minha própria irmã tentou transformar o luto da família num balcão de negócio. E de verdade, uma dor contaminou a outra. Por um tempo, achei que nunca mais conseguiria lembrar do meu pai sem passar pelo rosto dela. Mas consegui, porque no fim, a memória que venceu não foi a da fraude, foi a da carta. A mão tremida dele, tentando me alcançar. E isso ninguém rouba. E se essa história te prendeu até aqui, comenta o que você faria no meu lugar e segue o canal para mais casos assim. Porque tem mentira que entra chorando, mas a verdade, quando resolve sair do sofá, não pede licença.